A paz do Senhor, meus queridos, tudo bem com vocês? Esse que vos fala, pastor Alexandre Pereira, para mais uma videoaula da nossa revista Betel Dominical, que é essa revista aqui. Desde já agradeço ao meu pastor Marcos Moreira, que é presidente da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira, Campo de Ourinhos e região, a igreja a qual eu pertenço. Também agradeço a você que tem me assistido, que tem me acompanhado. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Hoje estaremos iniciando um novo trimestre, é o quarto trimestre. A nossa revista é uma revista maravilhosa, muito profunda, vale muito a pena você acompanhar todas as lições, porque será grandemente edificado pelo Senhor. O tema da nossa revista desse trimestre é a importância da palavra de Deus para o bem-estar do ser humano. Esse é o tema da nossa revista e hoje estudaremos a lição de número 1. E o tema da lição 1 é a necessidade de restauração na alma. Como disse para vocês, o comentarista é o pastor Isaqueu Mendes de Freitas. Ele estará nos trazendo esse ensino profundo, tão importante para os nossos dias. Eu vou fazer a leitura também da introdução para vocês, para que vocês possam compreender qual é o percurso que iremos ter dentro dessa revista. Nesse trimestre falaremos de assuntos concernentes à cura da alma. Sendo assim, nesta lição abordaremos conceitos do corpo, da alma e do espírito. Também apontaremos o amor de Deus expresso na manifestação da sua graça, trazendo-nos salvação, conforme está lá em Tito 2:11. A graça de Deus é manifestado a todos os homens, trazendo salvação. Então, o tema da nossa revista será tratar acerca do corpo, da alma e do espírito humano, fazer-nos compreender acerca desta complexidade. Vamos ao primeiro tópico da nossa lição, que diz: conhecendo a estrutura da alma. Então, nesse primeiro ponto, eu gostaria de destacar o que está escrito lá em Gênesis, capítulo 1 e versículo 26, que vai dizer que Deus, ele diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então, Deus, ele fala no plural, estava conversando com alguém ali. E a gente sabe que Deus, ele é trindade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele estava dizendo que Deus estava se referindo ao homem como três. Então nós temos corpo, alma e espírito. O homem é tricotômico. Diante dessa complexidade, quando a gente fala de Deus, se eu pudesse explicar de uma maneira simples a Deus e essa maneira me fazer entender, Deus não seria tão grande assim. E eu deveria estar numa posição equivalente à posição de Deus. Mas quando eu não consigo entender a trindade, quando eu não consigo entender a divindade ou os atributos de Deus, isso me faz pensar que Deus, ele é complexo, ele é grande, ele é tremendo e, com certeza, quando sairmos desta terra para vivermos eternamente com ele, ele irá se revelar a nós como ele é realmente. Por enquanto, nós temos explicações que são explicações para o nosso momento, para a nossa compreensão. É até onde a gente pode entender, porque as grandezas de Deus são difíceis de ser explicadas. Por isso que Paulo escreve, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, que jamais desceu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então a complexidade de Deus entra aí dentro desse versículo também. Deus irá se revelar. Mas até esse ponto nós temos aqui explicações mais simples para pelo menos fazer-nos conjecturar acerca desse Deus. E entendemos também o que é o homem, que é o desafio dessa lição.
por exemplo, se pegarmos um ovo é constituído por casca, por clara e por gema, e é um ovo, só um representado em 3 partes. Assim também é o homem, né? O homem é corpo, alma e espírito. E quando eu consigo perceber a diferenciação de um elemento e outro, isso me fará compreender como se dá o meu relacionamento com Deus, como se dá o meu relacionamento com o mundo material, como se dá o meu relacionamento comigo mesmo. Então é importante eu compreender acerca dessa diferenciação de corpo, alma e espírito. Como no primeiro tópico, o 1 vai falar acerca do quê? Do espírito humano. Então, o espírito humano é onde estabelecemos o nosso relacionamento com Deus. Conforme está lá em Romanos 8,16, que diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, esse relacionamento ele se dá através do Espírito. Uma pessoa que está vivendo com o Senhor, uma pessoa que recebeu a salvação do Senhor, uma pessoa que realmente teve um encontro com o Senhor, essa pessoa ela tem o espírito dela vivo dentro dela. O seu relacionamento com Deus acontece diariamente. Agora, uma pessoa que não teve um encontro real com Deus e não recebeu a salvação, conforme está descrito, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo novo se fez, ou conforme Efésios 2,8, né, a salvação, a graça da salvação é mediante a fé, é por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, esta salvação, quando a pessoa não alcança, o seu espírito está frustrado, está dentro dele, mas não tem ação dentro dele. E eu vou explicar isso aqui um pouquinho mais adiante, e você vai conseguir entender isso aqui. Pois bem, nós temos o nosso espírito. Maria, mãe de Cristo, ela exaltou e ela fez uma diferenciação, ela já tinha noção. Lá no livro de Lucas capítulo 1, versículo 46 e 47, Maria faz uma diferenciação. Ela diz assim: a minha alma engrandece a Deus e o meu espírito se alegra em Deus. Então ela faz uma diferenciação entre a alma dela e o espírito. E ela coloca como que a alegria dela, a alegria verdadeira dela, se dava por meio do seu espírito e não da sua alma. Olha que interessante. Então o espírito se alegra porque o espírito está desfrutando da real alegria, que é aquela que vem de Deus, e a alma dela sente a necessidade de engrandecer, de exaltar, de enaltecer ao nome de Deus. Olha como cada parte, né, tem uma função dentro do ser humano. Então, quando o espírito da pessoa não está se relacionando com Deus, a alma dela pode até buscar coisas para se alegrar, mas essas coisas que a alma irá buscar para se alegrar não vai vir do espírito, não vai vir da relação entre o espírito e Deus, mas vai vir entre a relação do corpo, né, de coisas materiais, para fazer com que essa alma ela possa se alegrar. Como disse para vocês, a alma ela está no meio. Vamos então falar um pouco sobre a alma do ser humano. A alma é a personalidade, a alma é a própria pessoa, né? A alma está ligada ao corpo, né? Que por sua vez diz respeito ao mundo material. Então o corpo ele se relaciona com o mundo material, porque o corpo é material. E o espírito, que eu acabei de mencionar para vocês, ele se relaciona com as coisas espirituais. Então a alma fica no meio esperando a ação de um ou de outro para se manifestar. E aí nós temos as áreas desta alma. A área da mente, que é a sede, né, da própria alma, que é onde tem o intelecto, né, os pensamentos, a memória e o raciocínio. Então essa é a primeira área da alma, é a mente.
A mente está relacionada a uma das áreas da alma, mas não é só a mente que é a alma, é só uma parte dela. A outra parte é a vontade, né? Os desejos, a decisão, a escolha, né? Aquilo que a pessoa decide fazer. Então a alma está no meio. Se o espírito dela está forte, ela vai se decidir para as coisas de Deus, para as coisas que são perfeitas, para as coisas que vão realmente trazer satisfação para a vida da pessoa. Se a alma dela estiver pendendo para as coisas carnais, as coisas materiais, as coisas deste mundo material, essa pessoa ela vai ser levada a esse tipo de decisão, né? Então, para você entender, a pessoa vai escolher entre orar e dormir. Orar, o Espírito está dizendo, ore. A carne está dizendo, vá dormir. Então, é um contraponto, é uma guerra, é um conflito diário que, dependendo de onde estiver mais forte, esse é que irá determinar o que a alma, que é o desejo da pessoa, a vontade da pessoa, vai realizar. Então nós temos a mente, que é uma área da alma, nós temos esta vontade, que é a outra área da alma, e nós temos as emoções, que também acontecem na alma. Então, sentimentos de amor, de alegria, de felicidade, né? De raiva, de ódio, de angústia, todos esses sentimentos acontecem na alma, como eu disse para vocês, então ela fica ali. Se eu tenho um sentimento ruim, por exemplo, se eu passo a ter raiva de alguém, esse sentimento de raiva, eu estou demonstrando ele porque a minha carne ela está sobressaindo nas minhas decisões. A minha carne é que está determinando, porque ela diz respeito ao mundo material, às coisas materiais, às coisas daqui desta vida, às coisas aqui dessa terra. Porque sentimento de raiva não é algo de Deus, não vem de Deus, e nem quando formos viver eternamente com Ele lá no céu, sentiremos raiva. Então, a raiva, a pessoa que sente isso, ela precisa mortificar isso com a ação do Espírito Santo. E como é que eu mortifico a raiva? Pelo Espírito Santo. Eu preciso permitir que a relação entre Deus, o seu Espírito, com o meu Espírito aconteça. Porque aí quando o Espírito Santo agir no meu Espírito é que vai estar mais forte. E que vai dizer que o sentimento de raiva é um sentimento ruim, que ele não pode acontecer e que, na verdade, ele precisa ser coberto pelo amor ou pelo perdão. Note como é importante eu saber diferenciar quando eu faço algo ou quando eu tenho um sentimento bom. Esse sentimento, ele vem da ação de Deus sobre mim, porque Deus é amor, Deus é paz. Então Deus ele traz todo esse cabedal de informações para nós, para vivermos diariamente da forma que lhe agrada. Isso é viver em novidade de vida. Antes nós praticávamos as coisas que a carne determinava, que o mundo material determinava. Os nossos sentimentos eram regados de acordo com aquilo que estava externo. Agora, os nossos sentimentos, não os sentimentos, mas as nossas ações diante dos nossos sentimentos, são de acordo com aquilo que o Espírito Santo me ensina. E como é que o Espírito Santo ensina? Através da palavra de Deus. Então, quando você está diante de uma situação difícil, você imediatamente vai lembrar daquilo que a palavra de Deus diz. E esta memória, essa ação de você resgatar aquilo que você aprendeu, não é propriamente da sua mente, né? Mas daquilo que você aprendeu através do Espírito Santo. Jesus disse aos discípulos, ele disse assim,
Quando vocês estiverem diante de autoridades, de pessoas, não se preocupe com aquilo que vocês hão de falar, porque nesta mesma hora o Espírito Santo vos lembrará todas as coisas. Então ele lembra aquilo que a gente aprendeu. Por isso que a gente sempre frisa a importância de aprendermos a palavra de Deus, porque quando nós estivermos diante de uma situação difícil, de uma situação complexa, nós iremos resgatar a palavra de Deus e iremos lembrar, não, eu preciso agir desta forma, porque Deus quer que eu haja assim, conforme a sua palavra. E essa ação da palavra em mim, ela veio por meio do Espírito Santo, porque a palavra de Deus ensina isso, né? Que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Eu escuto a palavra de Deus e ocorre em mim toda uma ação sobrenatural para que as minhas atitudes sejam coerentes atitudes de um cristão. Ou seja, eu estou fazendo exatamente do jeito que Cristo, se estivesse em meu lugar, faria. Isso é a atitude de um cristão. Eu costumo dizer que espiritual não é aquele, né, que tem uma vida totalmente religiosa, né? Aquela pessoa que não perde culto, a pessoa que... Não, espiritual é aquele que se parece com Cristo. Quanto mais nos parecermos com Cristo, mais espiritual somos. Vamos ao tópico 2 deste primeiro capítulo. Tópico 3, que fala acerca do corpo humano. Então, como disse para vocês, o homem é espírito, alma e corpo. O corpo, ele é o quê? Ele é uma casa, né? Ele é um tabernáculo. Ele é um invólucro. O que é um invólucro? É aquilo que envolve alguma coisa. O corpo é o que está envolvendo a nossa alma e o nosso espírito. O corpo também, ele é o templo. Então, quando a pessoa, ela entende que a sua alma precisa estar subordinada à ação de Deus, à ação do Espírito Santo através do nosso espírito, o corpo dela passa a ser um templo, porque é só algo que está envolvendo, né, como se fosse um vaso, e a presença de Deus dentro dela faz com que ela se torne um templo. A Bíblia diz que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Nós, sim, que fomos criados por Deus, podemos ser templos do Espírito Santo. Só somos templos do Espírito Santo se o Espírito de Deus habita em nós. Quando nós entregamos a nossa vida a Deus, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e vivemos para o Senhor, passamos a ser o templo do Espírito Santo, morada de Deus, morada do Todo-Poderoso. E então as minhas ações serão de acordo com aquilo que Deus determinar para que eu faça. E há muitos que não entendem a ação do Espírito Santo de Deus dentro dela e ela decide por conta própria. As suas decisões são decisões que muitas vezes são decisões equivocadas, decisões carnais. Como está escrito lá em 1 Coríntios 3:1. Não vos escrevo como a espirituais, mas sim como a carnais, tendo no meio de vós invejas, porfias, iras. Então, assim, a igreja de Corinto estava vivendo, embora era para eles andarem como templos do Espírito Santo, eles estavam vivendo na carne. E Deus não pode aceitar uma pessoa que vive de acordo com os rudimentos carnais. Como está escrito em Romanos 8:8, que na carne é impossível agradar a Deus. Então, nós precisamos andar no Espírito, né? E assim nós não iremos cumprir as concupiscências da carne, andando no Espírito. O nosso corpo precisa ser templo, morada de Deus, tabernáculo de Deus. Nosso templo precisa ser reservado para a glória de Deus. Por isso, nós temos lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, né, uma máxima, uma coisa muito importante que diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, seja o vosso corpo, a vossa alma e o vosso espírito
espírito, conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Então olha como Deus ele deixa bem claro que a intenção é corpo, alma e espírito. Precisam todos esses estarem santificados para Deus, separados para Deus. Eu dizia para uma pessoa que estava pedindo socorro, dizia assim, Deus, ele ou quer você na sua totalidade, ou ele não quer. Na verdade, Deus sempre nos quer. Mas ou a gente se entrega totalmente para Deus, ou a gente não se entrega. Deus não quer o nosso coração dividido. Jesus disse, né, acerca disso, né? Ou a gente serve a um Senhor, ou a gente não serve. Né? É impossível servir a dois senhores. E no caso, Jesus estava falando de Mamon, que é o Deus da riqueza, né? Um Deus com letra minúscula. Mas ou a gente é totalmente do Senhor, ou a gente não é. Não existe esse meio termo. E quando o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, está dizendo isso, que Deus quer corpo, alma e espírito, santificado para ele, separado, né, consagrado para ele. Separado, diz assim, ó, Deus, tudo que diz respeito a mim é seu. Eu não posso oferecer a Deus somente as minhas propriedades, meus bens materiais. Não, Deus, isso aqui é seu. Deus, ele quer que nosso corpo, alma e espírito seja dele. E tudo que diz respeito a nós. Ou é assim, ou não tem um segundo termo. Né? Não tem uma outra opção. Então Deus, ele nos quer na sua totalidade, na sua integralidade. Isso é lindo. Imagina um Deus querendo cuidar de nós em todos os sentidos, de todas as formas. E muitas vezes a gente não permite que Deus entre em algumas áreas da nossa vida e a gente passa a sofrer por causa disso. E essa lição vai nos falar acerca de algumas áreas que são importantes e que Deus também pode intervir, na medida que eu permita que Ele haja. Vamos ao nosso segundo tópico, que fala sobre a obra-prima da criação. Então, nesse primeiro tópico, nós vamos entender que Deus ele fez o homem diferente dos demais, das outras criações. Então, Deus ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então, Deus deu raciocínio para o homem. Deus fez o homem volitivo. O que é volitivo? O homem tem essa capacidade de decisão, como a gente viu relatando acerca da alma. E Deus fez um homem sentimental. Então Deus, ele fez um homem diferente dos animais. Hoje é preocupante como as pessoas estão tratando muitas vezes os animais como se eles fossem seres humanos. A gente vê crianças passando necessidades, passando fome, e as pessoas não sentem, né? Não tem esse sentimento de piedade por essas crianças, por essas pessoas passando necessidades, mas muitas vezes tem mais por um animal. Não estou dizendo que a gente não deve ter cuidado com os animais. Precisamos ter cuidados. Né? Não podemos ser desumanos com os animais. Né? Mas, prioritariamente, nós temos o quê? O homem que é a imagem e semelhança de Deus. É o homem que é colocado como algo que tem uma alma que deverá prestar contas a Deus. Né? A morte do homem não é como a morte de um animal. O homem foi criado para viver eternamente. O animal, as plantas, não, são transitórias. Pois bem, Deus deu raciocínio para o homem, Deus deu essa capacidade para o homem decidir e Deus também deu sensibilidade a essa parte das emoções, né, dos sentimentos. E isso é o que faz com que o homem ele tenha, né, essa quantidade tão grande de sentimentos. Foi Deus quem colocou no coração do homem. 2:1 diz, um lugar apropriado à nossa estrutura. Então, nesse tópico, o autor da revista, ele vai trazer algumas perguntas filosóficas, né? Essas perguntas bem conhecidas, que diz assim, que fala acerca da existência do universo, que fala acerca da onde o homem veio, por que o homem veio, por que o homem está na Terra, por que Deus criou a Terra. Então essas perguntas filosóficas, elas todas têm respostas na Bíblia. A Bíblia, na verdade, dá resposta para
todas as necessidades do homem. Basta nós nos debruçarmos nela, buscarmos a Deus e Deus vai responder através da sua palavra. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 16, diz que tudo foi criado por Deus e para Deus. Tudo foi criado para Ele, né? E por Ele e para Ele. Então, quando Deus fez o universo, quando Deus fez os planetas, quando Deus fez a terra, quando Deus fez a fauna, a flora, quando Deus fez os mares, os rios, e quando Deus fez o homem, Deus fez para quê? Para ele, e diante disso, a necessidade de compreensão daquilo que foi criado, de devolver essa gratidão por ter sido. E isso é importante. Só que diferente, né, a gente sabe, diferente das demais criaturas, né, um pássaro, por exemplo, ele canta naturalmente. Ele, na sua essência, ele canta, né? No momento da chuva, ele se alegra, já é algo que está pré-posto ali naquele animal, já está, né, antecipado na sua própria formação. Já o homem não, como está lá no nosso próximo tópico, Deus deu o livre-arbítrio ao homem. O homem tem essa capacidade de escolher. O homem tem essa possibilidade de aceitar ou não. Como Deus disse lá para a nação de Israel, eis que coloco diante de vós 2 caminhos, o da bênção e o da maldição. E aí Deus aconselha, escolhei, pois, o caminho da bênção, que é o caminho da prosperidade. Porque se vocês escolherem o outro caminho, é o caminho ruim, é o caminho que vai trazer sofrimento. Então Deus, ele sempre coloca essa possibilidade. Deus, se quisesse, ele já teria nos criado sem essa condição e sermos como qualquer outro ser vivo. Mas Deus não. Deus fez a nós a sua imagem e semelhança. Deus nos deu essa condição volitiva de escolher o que a gente quer. Jesus, ele veio à Terra, ele morreu por toda a humanidade. Como está escrito, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou quem? O mundo. Deus não escolheu alguns, Deus não disse assim, ó, esse aqui eu vou salvar, esses são escolhidos, esses são especiais. Deus não fez isso, Deus amou o mundo todo. E Deus, né, ele deu ao homem essa possibilidade de escolher o seu caminho. Né? Como está escrito lá em 1 Timóteo 2,4, esta é a vontade de Deus, que nenhum homem se perca, mas que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. Então, a vontade de Deus real é que nenhum homem se perca, que todos alcancem a salvação. Só que isso não acontece, por quê? Porque ao homem é dada essa possibilidade de escolher o caminho que ele quer seguir. Se ele quer ou não servir a Deus, se ele quer viver uma vida de gratidão ou não a Deus, diante de tudo que Deus fez, diante de tudo que Deus faz. Por isso é importante nós entendermos acerca do livre-arbítrio. Adão, ele preferiu desobedecer a Deus. Deus colocou ali a possibilidade dele escolher. Olha, se você comer desta árvore, do fruto desta árvore, você vai passar a ter conhecimento do bem e do mal. Outro ponto importante é que Deus estava relatando que se ele tivesse conhecimento do mal, Deus, que é santo, não ia poder se relacionar com ele como se relacionava antes. Embora Deus, assim, manteve o relacionamento com Adão numa forma bem pequena de quando ele estava lá no jardim do Éden. Então é importante a gente entender acerca disso, porque há pessoas que dizem assim, né? Então eu posso ir para o mundo, eu posso aprontar, se eu sou escolhido por Deus, eu volto, Deus vai me salvar, eu vou viver eternamente com Ele. Deus, ele pode agir com a sua misericórdia, com a sua longanimidade diante dessa situação, mas isso não é uma regra, né? Isso é uma exceção, porque Deus já deu já deu toda a condição do homem alcançar a sua salvação, só depende dele. Ele colocou o caminho, né? Como disse no início, Deus planejou, Jesus executou a obra lá na cruz do Calvário, se entregando pelo homem, morrendo pelo homem, e temos ainda hoje o Espírito Santo como conservador desta obra,
tocando nos corações, tentando convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, batendo na porta dos corações para que aquele que quiser realmente viver uma vida com o Senhor possa o fazer. E quem faz todo esse processo? O Espírito Santo. Como nós estávamos falando anteriormente acerca do tempo do Espírito Santo. Então, quando nós levantamos as nossas mãos e entregamos a nossa vida para Deus, nós estamos cumprindo aquilo que está escrito, que Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem convence o nosso coração. Ele convenceu, ele começa o processo de mudança, né? E vai levar essa pessoa a mudar a sua postura, a passar a acreditar mais em Deus, vai levar essa pessoa a se batizar nas águas. Essa pessoa vai ter relacionamento com Deus. Jesus vai batizá-la com o Espírito Santo, como fez com Paulo depois da visão. Então, essa pessoa vai receber o batismo com o Espírito Santo, ela vai buscar santificação. Todo esse processo, esse processo acontece através do Espírito de Deus, que Paulo escreve que é o penhor da nossa salvação, é a garantia. Então, quando chegar aquele dia que Deus irá levar o seu povo, Deus irá, como um imã, puxar quem tem o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus tem todo aquele que entregou a sua vida para Deus. Se você não é batizado com o Espírito Santo, não quer dizer que você não tem o Espírito Santo de Deus, porque o batismo com o Espírito Santo é uma capacitação para você cumprir as coisas que são concernentes à palavra de Deus, ao id, né, a viver uma vida de piedade. Então, o batismo com o Espírito Santo te fortalece. Agora, todos aqueles que entregaram a sua vida para Cristo, todos aqueles que estão andando com Cristo, esses têm o Espírito Santo dentro do seu coração, que é a garantia da sua salvação. Isso se dá pelo momento que você se entrega, porque no fato de você entregar a sua vida para Deus, é o Espírito Santo que te convenceu. E essa entrega é quando você tem consciência de que você estava vivendo uma vida de pecado, uma vida falha, uma vida distante de Deus, e que a partir de então você quer viver uma vida para Ele. Você quer viver em novidade de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar a nossa lição. Nós estamos no tópico 2.3, que fala acerca da bondade divina. Então, lá no Éden, quando Adão pecou, Deus viu que Adão estava com vergonha. Adão tentou se esconder ali com sua esposa. Ambos haviam desobedecido a Deus. Mas uma coisa importante a salientar é que o pecado entrou por Adão e não por Eva, né? Tem alguém que possa pensar, será que foi? Não, foi por Adão. Por um homem entrou o pecado, Adão. E por Cristo é que o pecado ele sai. Então, Adão, ele recebeu a ordenança de Deus de que ele não podia comer do fruto. Então, Adão desobedeceu. É claro que Eva o induziu, mas a desobediência entrou por Adão. Adão, depois que pecou contra o Senhor, ele se escondeu, né? Ele fugiu. E Deus, sabendo que ele estava com vergonha, Deus preparou ali que as vergonhas dele fosse coberta, né? Fosse escondida. E essa manifestação do amor de Deus se dá também nos dias de hoje. Por quê? Porque os nossos pecados que nos fazem separação entre nós e o nosso Deus, conforme está lá em Isaías 59:2, os nossos pecados que nos separam do Senhor, esses pecados foram cobertos pelo quê? Pelo sangue de Jesus Cristo, né? Não numa cobertura como no tempo antigo, no Velho Testamento, em que era uma coisa passageira, transitória. Não, o perdão se deu na sua totalidade. Então Deus, quando vê um homem, uma mulher que realmente decide, que se arrepende e entrega a sua vida para Cristo, que aceita aquilo que Cristo fez por ela, Deus olha para esta pessoa e Deus não vê nada, Deus não atribui nada, Deus não traz o passado, você fez isso, você fez aquilo, não, Deus não atribui, porque quando Deus olha para mim, para você, Deus vê o sacrifício perfeito do seu Filho na cruz do Calvário. Então nós estamos livres, nós estamos salvos dessa situação, porque Deus lança os nossos pecados lá no fundo do mar, no fundo
no esquecimento, né? Quando a gente fala fundo do mar, nós estamos falando de um lugar inacessível, de um lugar que não se chega, né? Quando a Bíblia foi escrita, os mares, eles não eram alcançados, né, na sua profundidade. Então, a Bíblia fala que os pecados nossos foram lançados lá no profundo mar do esquecimento. É importante sabermos isso, porque muitas vezes o inimigo, ele vem com pensamentos, você fez aquilo, você aprontou isso lá naquele tempo. Esquece, as coisas que ficaram para trás, elas devem permanecer lá, como Paulo escreve, deixando-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que é Cristo Jesus. Então, eu esqueço aquilo que ficou, porque nem Deus lembra, né? E agora eu vivo o presente, aquilo que Deus está me dando hoje, porque o seu perdão veio por meio do sacrifício perfeito de Cristo na cruz do Calvário. Vamos para o nosso terceiro tópico, que vai falar acerca do quadro atual, a atualidade hoje, como o ser humano está. E essa lição tem esse enfoque, tentar auxiliar muitas pessoas que estão vivendo, né, nos mares aí da depressão, da ansiedade, né, essas síndromes que estão vindo com toda a força, levando os nossos adolescentes, os nossos jovens, os nossos velhos a sentimentos terríveis que estão sendo colocados aí. Como diz lá a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, que as doenças do século, né, nós estamos vivendo aí a ansiedade, os transtornos psíquicos, né, a depressão, são as doenças deste século. Pois bem, a busca por causa do colapso total. Então as pessoas estão buscando hoje muito, né, psiquiatras, psicólogos, pessoas na área da medicina para tentar acalentar, aliviar os seus sofrimentos, né, as doenças que estão sendo acometidas. E essas doenças estão acontecendo na alma. Por isso que nós estamos falando acerca da alma. E a doença que ocorre, né, as enfermidades da alma são invisíveis, né? Às vezes a pessoa ela está sofrendo depressão e alguém chega e diz assim, ela é uma fraca, ela tem que tomar uma postura, ela tem que agir. Por quê? Porque visualmente a gente não vê enfermidade nenhuma, a gente não vê hematoma nenhum. Parece-me que está tudo bem com a pessoa, mas a dor, o sofrimento está na alma da pessoa, está invisível. E a alma da pessoa, ela é que decide, como a gente aprendeu. Ela é volitiva, ela resolve para que lado pender, o que fazer. E pessoas estão se isolando no seu mundo, outras pessoas estão se isolando, né, nas redes sociais, no mundo virtual. Por quê? Porque ela está sofrendo, a sua alma está sofrendo. E ela precisa entender isso. Então a primeira coisa a se fazer, como está lá no 3.2, é a pessoa fazer uma autoanálise. Ela precisa olhar para si mesma e ver a sua situação. Essa pessoa ela precisa se reconhecer. Essa pessoa precisa comparar-se com quem ela era e quem ela é hoje. E isso é importante para ela ver a força que ela tem. Uma certa feita eu ajudei uma irmã que ela era uma pessoa fenomenal, extraordinária, cuidou dos irmãos, depois cuidou dos filhos. Era uma excelente mulher em todos os sentidos, envolvida com muitas coisas, envolvida com a igreja, envolvida com os grupos de adoração. E ela teve, né, uma recaída, né, e ela permitiu que alguns sentimentos entrassem e ela ficou com essa enfermidade na alma. E ela foi buscar psiquiatra, psicólogo, ela foi atrás, ela tentou resolver o seu problema. E dentre esses especialistas, uma delas disse para ela assim, olha, você é como um prego enfincado na areia, você não tem estabilidade. E quando eu estava conversando com essa irmã, eu disse para ela assim, lembra quem você era.
Lembra do potencial, a tua capacidade. Esta especialista não conheceu a pessoa que eu conheci. Essa especialista não conheceu a grande mulher que todos aqui conheceram. E ela começou a pensar, ela chorou. E essa mulher tomou uma posição, já estava tomando vários medicamentos e decidiu diante de Deus, e Deus deu graça para ela, Deus deu força para ela, e ela conseguiu vencer essa depressão. Então, a pessoa precisa fazer uma autoanálise, ela precisa se olhar, ela precisa se ver, e ela precisa buscar socorro. Essa pessoa precisa buscar socorro, e muitas vezes ela não consegue perceber que precisa disso. Então nós estamos como igreja, a gente se dispõe, a igreja precisa se dispor a ajudar essas pessoas, a entender essas pessoas, a não colocar um peso maior, né? A não exigir que essa pessoa tome certas atitudes que vão, na verdade, fazer com que ela se sinta pior ainda do que ela está. E nós, como igreja, precisamos ter conhecimento, precisamos ter ciência acerca dessas enfermidades da alma que Deus também trata, que Deus também cura, mas que precisamos ter sensibilidade para agir diante de Deus e ver o Senhor fazer a obra que é necessário ser feita. Então, como diz lá em Marcos 9:23, tudo é possível ao que crê. Até as enfermidades invisíveis o Senhor cura. Cristo cura, sim, como diz aquele louvor, todo tipo de enfermidade. Ele é, o Jeová Rafá, o Deus que cura. E se nós temos algum parente da nossa família com esse tipo de enfermidade, creia que o Senhor pode mudar essa situação. Se você está passando por algo parecido, confie no Senhor, faça uma autoanálise de si mesma e diga assim: Deus, me ajude, porque eu sei que o Senhor é poderoso para me curar. Foi o Senhor quem fez a mim, o Senhor que criou a alma que está dentro de mim, o Senhor entende muito bem ela e o Senhor pode trazer a solução para ela, e Ele pode. E ainda continuando, um ponto importante para essas pessoas que têm sofrido, principalmente pela ansiedade, é que elas não são autossuficientes. Chega um momento da nossa vida que nós queremos ter o controle de tudo, e nós achamos que todas as coisas se resolvem por nós mesmos, e quando as coisas escapam da nossa mão, quando as coisas escapam da nossa vida, a gente fica perplexo, a gente fica paranoico. Nós não somos autossuficientes, nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos entregar nossa vida para Ele, crer que Ele é poderoso para trazer a solução. E eu vou passar para vocês algumas características de uma pessoa ansiosa ou que está vivendo uma ansiedade, e essa ansiedade está fora do normal, está fora do comum. O que é ansiedade? É um estado emocional de inquietude, medo e perturbação do sistema nervoso central. Então, olha que é algo muito profundo. Então, é um estado emocional de inquietude. A pessoa não consegue ficar parada, ela não consegue ficar quieta, e ela tem o quê? Medo e perturbação. Ela está com medo de muito. Será que vai chover, vai cair o telhado da minha casa? Será que eu vou perder o emprego? Então, a ansiedade provoca esse medo, essa perturbação. E isso se dá na onde? No sistema nervoso central. No controle dessa pessoa, no controle do sistema do corpo, da alma, do espírito. Essa enfermidade, ela ocorre na mente da pessoa. E essa pessoa, ela tem, isso acontece por algumas causas. Por exemplo, são causas espirituais e causas emocionais. Causas espirituais, a pessoa, ela fica, a fé dela é vacilante, ela não tem aquela convicção mais que ela tinha com Deus, ela não está mais frequentando os cultos, ela não está orando, ela não está lendo a Bíblia. Então, isso faz com que a pessoa comece a ficar vivendo essa ansiedade. E também emocionais,
esse medo, essa insegurança, tudo isso provocado pelo ambiente em que ela vive, também vai fazer com que essa pessoa fique com essa ansiedade fora do normal. Quais são os sintomas? Primeiro, físico, né? Nervosismo, emocional, medo, agonia, né? Espiritual, dificuldade em orar, em ler a Bíblia, né? Em se consagrar, em jejuar. Então, esses sintomas são sintomas de uma pessoa que está vivendo ansiedade. Qual é o tratamento? Né? Medicamento, que a gente sabe que é o primeiro que vem, as pessoas buscam os médicos. Além desse, tem o tratamento físico e emocional, a pessoa começar a ver o mundo de forma diferente, fazendo caminhada, né? Lendo um bom livro. E o tratamento espiritual. Então, não estou descartando nenhum dos outros, mas eu entendo que, como é a alma da pessoa, e ela precisa ser tratada por Deus, através do seu espírito, então a alma da pessoa precisa ser tratada. Eu creio que Deus, ele pode fazer esse tratamento espiritual na vida da pessoa. Então a fé, a oração, a leitura da Bíblia, frequentar os cultos, ir à igreja, se relacionar com pessoas espirituais, isso ajuda a pessoa a ser curada da ansiedade. Se você tem sofrido isso, busque ao Senhor, ore a Deus, leia a sua palavra, vá à sua casa, participe do culto e Deus vai fazer esse tratamento na sua vida. Não estou descartando o tratamento médico, não, Deus colocou os médicos, os especialistas aí para isso, mas você pode entrar com uma coisa e outra e você vai ver que Deus vai te abençoar, que Deus vai trazer a cura. Lá no livro de João, capítulo 3, versículo 14, diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho de Deus seja também levantado. Você conhece essa história que diz que lá no deserto o povo começou a murmurar, o povo começou a reclamar, o povo começou a falar tantas coisas que desagradavam a Deus, e Deus permitiu que houvesse serpentes venenosas e picassem a população que lá estava, murmurando, e muitos deles estavam morrendo, e eles ficaram desesperados, eles clamaram a Deus, eles pediram socorro para Moisés, e Deus deu orientação para Moisés que ele tinha que levantar uma serpente de bronze e mostrar para as pessoas que estavam picadas. E à medida que as pessoas iam olhando para a serpente de bronze, elas imediatamente eram curadas. E assim, Jesus usou essa passagem lá do livro de Êxodo para mostrar que ele também é a cura, ele é o remédio, né? Aquele que olha para Cristo, aquele que está com seus olhos fitos para o Senhor tem a cura, o Senhor tem a solução. Então a ansiedade, a depressão, qualquer uma desses sintomas, qualquer uma dessas doenças, Deus tem a cura. Busque a Ele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ele é o Jeová Rafá, aquele que cura. Fique com essa lição, se aprofunde, essa é só a nossa pré-aula, nossa lição de número 1, nós iremos ter aí em frente mais 12 lições dessa revista, será uma bênção, isso é só um pouquinho daquilo que a gente vai aqui aprender. Deus abençoe, um forte abraço, até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Amém.